Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar mediando essa mesa redonda aqui com esse grupo aqui de especialistas na área, e é importante para a gente poder se comunicar com os alunos e alunas, os que estão começando, os que já estão nos programas, né, sobre um tema tão importante que é a publicação, né? Na verdade, parece que é o principal tema, né, dos programas hoje. A gente vai discutir um pouco isso aqui. O modelo que nós definimos aqui para a mesa é o seguinte: eu vou passar para cada membro da mesa para falar por 10 minutos e responder a pergunta tema, né? Meu artigo foi negado, e agora, né? Então, cada membro vai ter 10 minutos, a gente teria, então, aí 50 minutos dessa apresentação, que seria de cada membro, e depois nós vamos abrir aí, teremos 1 hora para discussão com todos e todas aqui, tá bom? Então, eu acho que a gente pode seguir a sequência aqui, pode ser, Adair? Tá? Então, vamos passar aqui para o Adair primeiro e vamos seguir a sequência da mesa. Então, bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite do professor Marcelo para compor essa mesa e também estender o agradecimento à organização do evento, em especial ao Luiz Fernando, pela oportunidade. Tá? Então, seguindo a orientação aí do que a gente pode apresentar nesses 10 minutos, primeiramente eu gostaria até de falar um pouco da minha formação, eu acho que é importante para colocar o contexto, tá? Porque é possível que aqui tenham pessoas com formações diversas e, às vezes, o que se aplica a mim pode não se aplicar a pessoas, a pesquisadores de outras áreas. Então, eu tenho um doutorado em mecânica pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Fiz meu pós-doutorado nessa mesma área na Rice University em Houston. E agora, então, conforme ela já havia falado, eu sou professor associado no Departamento de Engenharia de Estruturas. Então, a minha atuação é mais na área de mecânica estrutural e computacional. Tá? Também acho que é importante colocar onde eu tenho atuado, né, como editor. Eu tenho atuado no Journal of Elasticity, né, que é da editora Springer. É um jornal que foi fundado em 1971, então ele tem uma longa história. No Mathematics and Mechanics of Solids, que é da Sage Publishing, fundado em 1996. Tá? Journal of Mechanics of Materials and Structures, da Mathematical Science Publishers, que foi fundada em 2006. E agora, recentemente, no Peridynamics and Local Modeling, da Springer, que, na verdade, a criação foi agora metade do ano passado, mas o primeiro número vai aparecer no início de 2019. E aí, o que se nota disso é que a atuação, novamente, é mais na área de mecânica dos materiais, mecânica das estruturas, e agora nesse nicho novo que se chama peridinâmica, que é uma coisa bastante específica. Tá? Eu gostaria também de aproveitar, já que estamos aqui falando de um programa de pós-graduação, para convidar a todos para vir prestigiar palestras e, eventualmente, o curso que será dado por uma pesquisadora visitante da Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, professora Yasyuk, entre os dias 21 e 5 de maio próximos. Ela trabalha no tema de modelagem de estruturas hierárquicas. Tá? E aí vocês podem pensar, por exemplo, no caso de um osso. Tá? Bem, com respeito à pergunta do tema, né, meu artigo foi negado e agora, o que eu vou falar aqui aplica-se também no caso do... Meu artigo não chegou a ser negado, mas precisa de uma revisão bastante abrangente. Tá? Também aplica-se a esse caso. Então, eu vou primeiro colocar um cenário ideal,
e aí depois ver, por exemplo, o que nesse cenário ideal deu errado e que pode também gerar, né, fazer com que o artigo não seja aceito. Depois vem uma segunda parte, seria qual é a reação do autor, e a terceira seria a estratégia para enfrentar isso. Então, no cenário ideal, eu considero que o artigo foi submetido já há semanas ou meses, né, e em um periódico respeitável da área, observando os objetivos e o escopo do periódico e respeitando as instruções para os autores. Então, cada um desses itens, se não for observado, pode ser motivo para a rejeição do artigo. Tá? Então, é importante, por exemplo, que vocês saibam quais são os periódicos respeitáveis da área. Tá? Então, eu, por exemplo, tenho 4, no mínimo, né? Mas, facilmente, vocês deveriam escolher pelo menos uns de 5 a 6 periódicos em que vocês acham que teriam sucesso em publicar. O segundo são os objetivos e o escopo do periódico. Então, por exemplo, eu sou editor de uma revista em que o autor ele submete um artigo da mecânica computacional, por exemplo, ele propõe um modelo novo, mas ele trata um problema que já é conhecido. E ele quer publicar nesse journal que tem um caráter mais de justamente tratar de novos problemas, novas soluções, novos comportamentos. Então, nesse caso, ele errou o alvo dele. Ele não deveria ter publicado, submetido nesse journal. Tá? E aí, mas pelo menos nesse caso, nós damos a orientação, olha, nós não dizemos o teu artigo foi rejeitado, ele não foi aceito aqui por esse motivo, né? E recomendamos que você publique em outro journal. Tá? E a outra coisa que também pode intervir é a questão o journal pede para que seja publicado um artigo de, no máximo, sei lá, 10 páginas, e o cara me vem com um artigo de 40 páginas. Tá? Então, coisas desse tipo, que são básicas, mas muitas vezes não passam nem pelo editor, não chegam nem ao revisor. Né? O próprio editor já toma a iniciativa de dizer, olha, você deve seguir as normas do journal, senão o seu artigo não vai para frente. Tá? Eu lembro de um caso em que o autor, ele possivelmente já tinha submetido o artigo para um outro journal e depois submeteu ao nosso novamente, mas esqueceu de mudar o nome do journal. Né? Então, eu disse, olha, eu simplesmente devolvi e disse, olha, tu fala para o cara lá fazer uma carta, uma carta decente, pelo menos. Né? Se nem a carta é decente, imagina o que vem depois. Bem, e aí você recebe essa mensagem rejeitando o artigo ao invés da mensagem de aceite. Né? Conforme eu falei, muitas vezes o editor fornece as razões específicas para a rejeição. Tá? Talvez não, no nosso caso, sempre, se chega no revisor, sempre incluindo a revisão. Né? Então, o editor fala menos e o revisor fala mais. Então, esse feedback é importante, porque é em cima dele que você vai construir uma resposta. Mas você, apesar de ter feito tudo certinho, né, vejam, você não cometeu os erros básicos, né, você não sabe como proceder. Então, a primeira coisa, e aí vem a segunda parte aqui, que é a reação imediata, que você tenha essa ansiedade de resolver os problemas identificados pelo editor e obter uma publicação bem-sucedida. Né? E, por isso, você fica tentado, no ato, já preparar uma resposta que, muitas vezes, é emotiva. Eu diria o seguinte, relaxa. Né? Relaxa e vai fazer outra coisa. No mesmo dia, não tente resolver o problema que, de cabeça quente, você não resolve nada. Né? Sempre nesse cenário do que o cara está com essa ansiedade, né, de resolver o problema. Então, passa 1, 2, sei lá, uma semana, fazendo outra coisa, qualquer coisa, até jogando bola, indo ao cinema, e depois volta aí sim a encarar essa rejeição, e isso vai ajudar, né, passado esse choque inicial, vai ajudar a você
a traçar uma estratégia que pode, inclusive, ser bem sucedida, né? Então, eu acho que como é que você assim, a sugestão básica é que você releia as críticas juntamente com o teu trabalho, tá? Cada frase ou cada parágrafo do revisor, do editor, seja lida acompanhando o artigo e vendo, pô, o cara aqui tinha razão ou o cara aqui não tinha razão, e se ele não tinha razão, aí você constrói, né? Você vai ter que construir um texto defendendo a tua tese, o teu artigo, vamos dizer assim. E aí tem uma outra parte que eu diria, se os problemas, né, que você encontrou nessa releitura forem relacionados ao conteúdo do trabalho, apesar de todos os esforços que você fez, tá? Então, aí está na hora de você procurar uma segunda opinião, né, um colega que seja bem sucedido na área de publicar bons artigos, né, procura esse colega e tira uma segunda opinião com ele, para que ele leia o artigo e aponte para você o que pode ser feito. Tá? Não procure o colega para corrigir texto de inglês, eu diria, de um modo geral. Eu acho que o tempo vai ser melhor empregado se você procurá-lo para discutir o conteúdo do teu trabalho. E aí também eu acho que é muito importante que vocês participem, por exemplo, de congressos. Tá? Os congressos, eles permitem você avaliar o quão bom ou o quão deficiente está o teu trabalho. Claro que tem que ser, né, eu estou falando aqui de congressos com boa respeitabilidade, né? Se possível, inclusive, internacionais, né, para que o nível seja ainda... enfim, não que o nível, mas que a abrangência seja maior, né? E, bem, eu acho que já o meu tempo já está quase estourando, né? Mas eu vou comentar só mais dois aspectos, que é o seguinte, bem, se o problema não é no conteúdo, você está seguro disso, então pode ser que o problema esteja na linguagem correta, na formatação inapropriada ou na negligência das diretrizes do periódico, apesar dos teus melhores esforços. Lembrem lá do cenário ideal, tá? Aí, nesse caso, você está lidando com um journal muito exigente, né? E aí está na hora de você procurar, talvez, um revisor profissional. Esse cara certamente tem uma experiência de anos e de vários artigos, e ele vai poder apontar ali quais são as deficiências nesse aspecto, tá? E, finalmente, se nada disso ajudou, né? Ou seja, você procurou uma segunda opinião, você tem essa confiança de que o teu trabalho tem mérito, você foi nos congressos, você procurou o revisor profissional e, ainda por cima, o artigo não foi... você não entendeu exatamente por que o artigo não foi aceito, então, aí sim, está na hora de procurar o editor. E dizer, olha, apesar dos meus melhores esforços, não consegui responder à altura o que você... Ou melhor, não consegui defender o meu artigo. Eu gostaria que você elucidasse tais e tais pontos. Geralmente são poucos pontos que restam, tá? E aí eu falo de experiência própria, tá? Se você mostra essa dedicação, o editor, bem, pelo menos eu faço isso, ele vai levar isso em consideração, tá? Eu passei por situações como essa. Eu já, em um dos journals que eu atuo, nós temos a liberdade de rejeitar o artigo a qualquer momento, sem qualquer consulta, mas para aceitá-lo, ele tem de ser colocado em votação por pelo menos, num comitê de pelo menos 15 pessoas, por maioria simples. Então, rejeitar eu posso fazer a qualquer momento, mas aceitar tem que passar por esse comitê. E um artigo foi submetido de uma pessoa, que eu diria assim, de peso, tá? Uma pessoa citada em livros e coisa e tal, e ele até já havia submetido alguns artigos, os primeiros eu aceitei, e teve um que não deu jeito. Não deu jeito, tive uma dificuldade tremenda de achar revisor. Quando eu achei, ainda a revisão foi negativa, e no final eu rejeitei o artigo. Aí ele muito delicadamente, né, que é uma coisa, foi bastante interessante, ele viu por que foi rejeitado, justamente por falta de revisores, né, um dos motivos,
E aí ele disse, olha, professor Adair, eu gostaria de elencar aqui tais e tais e tais e tais revisores que o senhor poderia utilizar. Isso é aceitável. Aliás, é recomendável quando, em alguns journals que nós atuamos, isso é recomendável que você sugira o revisor. Então, o que eu faço é, por exemplo, pegar aquele revisor, ou tem um elenco de 3, 4 revisores, eu pego um daqueles e com mais 2 outros que eu escolho. Então, fica uma coisa mais ou menos, como é que eu vou dizer, equilibrada. Bem, o resultado final disso aí foi que o revisor voltou com uma revisão positiva, eu submeti ao comitê e o artigo acabou sendo aceito. Então, um artigo que tinha sido reprovado, ele acabou sendo aceito pelo comitê, onde tinham... ali nesse comitê tem gente de Berkeley, de Harvard, de Universidade de Illinois, etc. Tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Tem outros aspectos, mas devido ao tempo, eu vou deixar aí para a hora que vocês quiserem fazer perguntas, tá bom? Obrigado novamente pela oportunidade. Desculpa, acho que... Ok, bom dia, pessoal. Bem-vindos a essa mesa redonda. Professor Marcelo, obrigado pelo convite, a organização do evento também. Eu vou começar explicando para quem não me conhece, estou vendo só um pequeno grupo aí das estruturas, por que talvez eu fui escolhido por essa mesa redonda. Quando eu fiz o meu concurso de admissão aqui na USP em 2004, eu tinha 3 artigos publicados. Certamente esses 3 artigos foram importantes para a minha contratação. Mas, nos últimos 13 anos, por conta do trabalho duro, eu acabei publicando 70 artigos, a maior parte em boas revistas, e, portanto, eu trago aqui para vocês um depoimento mais do ponto de vista do autor, de quem já passou por esse processo de revisão várias vezes. Eu vou trazer 3 sugestões, recomendações para vocês, que estão relacionadas com esse tema e estão relacionadas entre si. E a primeira delas, para fazer a primeira delas, eu vou me permitir fazer uma ilustração, voltando lá na minha infância, na época das festas juninas, tinha a festa de São João, lá na minha escola, e entre tantas atividades, pescaria, bola ao alvo e coisa e tal, tinha uma atividade em que se colocavam várias casinhas em forma de círculo, com uma portinha virada para dentro, e aí cada pessoa comprava um número de uma rifa, e lá no meio largava um porquinho da Índia. E aí todo mundo gritando em volta, porquinho da Índia assustado, tal, ele corria e entrava numa casinha, se fosse o seu número você ganhava. Então essa é a ilustração que eu trago para dizer para vocês que, no meu entender, cada artigo tem a sua casinha. Só que ele tem que encontrar a casinha certa. Uma daquelas casinhas é a lata do lixo, eventualmente ele vai parar lá, mas... espera-se que, antes disso, seu artigo tem bom teor científico, tem bons resultados, ele vai encontrar a casinha dele. Dentro ainda desse ponto, depois de um certo tempo, eu desenvolvi um entendimento do tipo de artigo ou do nível que o artigo teria que ter, do nível científico, para entrar em determinada revista. E aí você pode pensar em fator de impacto, pode pensar no qualis da CAPES, e eu adotei como prática, ao receber os resultados de um aluno, avaliar tal, e eu faço uma avaliação da qualidade do artigo, e eu sempre tento submeter ele numa revista um nível acima. Então, quando eu faço isso, eu já estou dizendo, olha, se ele for negado aqui, beleza, ele vem para cá. E se ele for negado aqui, eu avaliei mal, ele vem para cá. Então, ele vai procurando a casinha dele. Tá? O segundo ponto que eu queria colocar é que, da mesma forma como que existe um fator de aleatoriedade muito grande nas revisões que você recebe. Então, da mesma forma como existe gente alta e baixa, gente gorda e magra, feia e bonita, ranzinza e simpática, tem revisores mais exigentes e revisores menos exigentes. Então, tem um fator de aleatoriedade muito grande nos pareceres que você recebe. E, às vezes,
Não é que o seu artigo não merecia aquela casinha, mas você deu azar. E você pegou um revisor que era muito exigente. Tá? Eu enxergo a produção científica acadêmica como uma espécie de uma pirâmide. Imagina a pirâmide alimentar, onde lá no topo você tem os caras mais entendidos do seu assunto, aqueles caras que desenvolvem ideias brilhantes. Na faixa intermediária você tem pessoas que consomem aquelas ideias e transformam elas em resultados mais mundanos, exploram aquelas ideias, etc. E lá na base da pirâmide você tem as pessoas que vão, digamos, fazer os artigos de aplicação. E nesses 3 níveis da pirâmide, você tem autores e, portanto, revisores que têm um entendimento diferente do que seria um bom artigo. Então, se você está no nível 2 ou no nível 3 e você submete um artigo e você dá o azar de cair num cara que está lá no topo da pirâmide, o cara vai dizer, não tem contribuição aqui, isso aqui é uma mera aplicação. Ele vai ter um viés negativo em relação ao seu artigo. Muito diferente de você cair em alguém, um revisor, que tem, digamos, uma prática de publicação mais próxima da sua, que vai reconhecer mérito naquele seu artigo. Okay? Então, esse fator aleatório, ele faz com que muitas vezes um artigo que foi rejeitado aqui, nessa revista, seja aceito de primeira na outra revista. Então, a mensagem é, não desanime. Pense, analise se aquela revista é a melhor revista para você ter submetido aquele resultado. Tá? Muitas vezes o que está na linha editorial da revista não é tudo, né? E isso você só desenvolve ao longo do tempo, você vai percebendo que existem, digamos, coisas nas entrelinhas, existem preferências do editor que não estão lá naquelas linhas editoriais, mas que ao longo do tempo você vai percebendo, e aí você já sabe, que esse aqui é um paper mais teórico, ele vai naquela revista, esse aqui é o mais aplicado, vai naquela outra revista, então isso você tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo. E o terceiro e último ponto que eu queria fazer tem a ver com a qualidade da apresentação do seu trabalho. O professor Adair tocou já nisso, mas eu repito, se você tem um resultado fantástico, aqueles lá do topo da pirâmide, tá? Alguma coisa para revolucionar a ciência, você pode se dar o luxo de ser relapso na sua apresentação, porque as pessoas vão reconhecer aquela qualidade intrínseca e vão aceitar o seu paper. Agora, se você não tem esse nível de qualidade, você tem que trabalhar para passar uma impressão de qualidade dos seus resultados na apresentação do seu manuscrito. Porque a pessoa que está revisando o seu paper, ela não vai gastar 2 semanas para programar tudo aquilo que você se propôs para ver se o seu código está correto. Ela vai confiar que o seu código está correto, ela vai confiar que aqueles resultados estão corretos. E se ela começa a ver que você não conseguiu acertar a numeração das equações, que a numeração das figuras está esculhambada, que o inglês está uma porcaria, ela vai pensar o nível de qualidade dessa pessoa aqui, que ela está apresentando no paper, deve ser o nível de qualidade da programação dela. Esse programa deve estar cheio de erros. Então, você passa uma impressão muito ruim e você já bota o revisor numa posição não de procurar méritos no seu artigo, mas de procurar razões para rejeitá-lo. Então, a apresentação tem que ser impecável. A questão da parte técnica, obviamente, é relevante. A parte técnica você tem que discutir lá com o seu orientador, garantir que seu artigo tem nível técnico, mas a apresentação vale para todo mundo, tem que ser impecável, você não pode, né, aquilo ali é a folha de rosto do seu artigo. Era isso, obrigado. Boa tarde, eu sou Luiz Fernando, sou editor da editora Springer Nature. Só para falar um pouco da minha história, eu sou formado pelo UFRJ em Química e fiz doutorado na USP em Química Inorgânica. E estou trabalhando em editora já há uns 10 anos. Para explicar, talvez vocês não estejam tão familiarizados com esse nome Springer Nature, a editora Springer e o grupo Nature se fundiram em 2015, então somos hoje a mesma empresa.
Mas é bom ter em mente, inclusive para vocês, enquanto escrevem um artigo, que a estrutura de funcionamento das revistas da Nature e as revistas da Springer são um pouco diferentes. Por exemplo, todas as revistas da Nature têm editores contratados. São nossos editores, são pessoas que têm formação na área, são especialistas na área, só que se dedicam somente à revista. Então, tem um olhar muito em sintonia com o que a revista espera ser, né? Enquanto que a maioria das outras revistas, inclusive da Springer, da Elsevier, da Wiley, há um editor responsável pela revista, um editor interno como eu, que tem formação na área, não muitas vezes especialista naquela área, mas tem todo um corpo editorial acadêmico, quer dizer, o pessoal que está como essa mesa redonda, fora eu, que está na academia, está produzindo e, além de produzir ciência, ensinar, fazer pesquisa e tal, dedica parte do seu tempo àquela revista. Isso é uma questão a ter em mente, porque a maioria das revistas tem um editor-chefe que tem muito pouco tempo a dedicar àquela revista. Então, quando vocês mandam um artigo para a revista, ele vai ter pouco tempo para avaliar se ele rejeita ou não, já antes de mandar para os revisores o manuscrito. Então, coisas básicas, algumas delas já foram mencionadas aqui, que vocês têm que prestar muita atenção, o escopo da revista para onde você está submetendo o seu artigo, quer dizer, escolher muito bem para não cair na casinha errada, como o professor Marcelo falou. Escolhida eu acho que o critério de escolha do periódico já foi coberto aqui, né? Isso que o professor Marcelo falou sobre mirar um pouquinho acima do alvo, eu acho interessante, contanto que vocês estejam entre duas revistas muito similares em escopo, né? Tem que acertar o escopo primeiro, depois vocês têm que pensar junto, é claro, a reputação, e, em segundo lugar, ou terceiro, o impacto da revista, né? É claro que você quer ter prestígio com aquela publicação, então é bom que a revista para onde você submete te dê esse prestígio, né? Então você pode escolher acima. Mas não vai mandar para a Nature quando você devia ter mandado para uma revista que é especial para a sua área, né? Então o seu artigo pode ser muito mais bem acolhido naquela revista. Mas, passando essa parte da escolha da revista, é preciso ler com muita atenção. Lá no site de qualquer revista tem as instruções para os autores. Então, ler aquilo ali como se fosse um texto sagrado, vamos dizer assim. Ali vai estar o formato do seu arquivo, o tipo de artigo que eles aceitam. Vocês não vão mandar uma comunicação para uma revista que só aceita a revisão, por exemplo. O tipo de documento que vocês precisam enviar, o tipo de boas práticas de publicação que vocês precisam observar, esse tipo de coisa. Vencido isso, a questão do inglês também é uma ótima carta de apresentação para o seu artigo. Se você manda um artigo que é excelente cientificamente, mas está escrito no inglês horrível, muito dificilmente o editor vai ter tempo de pensar que o conteúdo é incrível, mas o inglês é uma porcaria. Então, ele vai provavelmente rejeitar aquele artigo de cara. Em algumas exceções, isso acontece de forma diferente, mas são realmente exceções. Então, fora isso do inglês, do escopo, a documentação correta, referências desatualizadas também são um ponto negativíssimo do ponto de vista do editor, quando ele vê coisas de 10 anos atrás só. Isso denota que você não está atualizado, basicamente. Então, ele pode muito bem passar isso para frente ou pedir, no mínimo, que você reveja seu manuscrito. Agora, escolhido e pensando na formatação e tudo mais, tendo isso para trás, é muito importante vocês pensarem um pouco como revisores. Um pouco mais adiante na carreira de vocês vão ser revisores e vocês precisam exercitar essa atividade, quer dizer, vocês olham com o olhar do outro o seu manuscrito e vocês precisam pensar, eu preciso explicar melhor isso aqui,
eu preciso fazer mais um experimento para corroborar essa minha hipótese. Então, é muito importante vocês, antes de mandarem, ninguém escreve e-mail e não dá aquela relida, né? Então, o manuscrito é muito mais importante para a vida de vocês do que um e-mail, e merece uma relida e uma relida crítica. E, às vezes, passar para um colega dar aquela olhada também funciona bem. Inclusive, na questão do inglês, ele pode não ser um nativo na língua e tal, mas ele vai olhar com outro olhar e vai, de repente, te dar uma dica de usar uma expressão mais usual do que aquela coisa que você, como falante de língua latina, de repente pensa de forma diferente. Isso, às vezes, soa muito mal para um revisor. Bom, mas aí vamos dizer que a gente passou do editor-chefe e ele designou revisores e o seu manuscrito chegou aos revisores. Eu estou com... Deixa eu só ver meu tempo aqui. Então, chegando aos revisores, esse vai ser uma pessoa que tem uma formação na área e, fundamentalmente, é outra pessoa. O que significa isso? Significa que ele olha com uma perspectiva diferente da sua. Normalmente, ele sabe muito sobre o que ele está escrevendo. Então, quando você recebe uma revisão, por mais negativa que seja, e não são todas as vezes que os revisores são muito educados, vamos dizer, vocês têm que ter em mente, primeiro, isso que o professor Adair falou, quando você recebe uma revisão negativa, dá um tempo para você digerir aquilo ali e responder sem emoção, porque não é isso que o revisor ele não está querendo te prejudicar, ele, no máximo, não usou as palavras que você mais gosta, né? Então, pensa muito bem no que você vai responder, não ser defensivo, quer dizer, toma aquilo ali como uma crítica positiva e aponta, melhor dizendo, responde muito cuidadosamente a cada ponto que o revisor decidiu criticar. Isso é muito importante porque se você manda uma resposta sem o devido cuidado, sem cobrir tudo que o revisor falou, isso vai voltar para você depois, não há escapatória. Então, faça isso na resposta, tenha esse cuidado e, principalmente, tenha esse cuidado de, por exemplo, aderir ou concordar com fazer outro experimento que seu artigo, seu manuscrito necessite, vai atrás de explicar aquilo que você está defendendo como sua conclusão. Então, basicamente é isso, responder ponto a ponto o que o revisor colocou. Nem sempre é muito fácil fazer isso, né? Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa muito importante é como organizar essa resposta. É importante deixar claro que você cobriu tudo que o revisor apontou, então, deixar claro com destaque de texto, usando aquela ferramenta do Word de controle de revisão, aponta o que você mudou no teu texto e o que você acrescentou ao seu artigo, para satisfazer ao revisor. Eventualmente, você simplesmente não concorda com o que o revisor colocou, ou, de repente, você chega à conclusão que o revisor não foi correto no que ele colocou, você pode solicitar ao editor da revista que reveja o editor, quer dizer, escolha outro revisor, ou mande novamente para ele à luz dessas críticas que você colocou. Mas isso é em último caso. Dificilmente esse é o caso, né, em que o revisor é mal intencionado ou não sabe tanto quanto deveria saber, ou esse tipo de coisa. Há outros pontos a serem cobertos aqui sobre dicas de escrita científica, ética de publicação e outros recursos que vocês podem ter, mas eu vou, como eu já passei dos 10 minutos, ficar aberto a perguntas e, eventualmente, respondê-las. Eu vou ter todo o prazer de fazer isso. Obrigado.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, à organização do evento, ao Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela organização do evento, pela definição de uma mesa redonda como essa para discutir, né, uma questão que não é nada fácil responder. Eu vou procurar, não sendo repetitivo, trazer um pouquinho da minha modesta contribuição, com base nesses vários anos de tentativas, né, de publicação de artigos, também um pouco com base nessa experiência, estando do outro lado, como editor de revista. Supondo que acertamos, não é, na revista, ou seja, o editor, ele não devolveu o artigo porque está fora do escopo da revista, e, diga-se de passagem, algumas editoras, se você como autor permitir, eles já encaminham para uma outra revista que eles entendam que esteja mais adequada para aquele artigo que você submeteu. Bom, mas supondo que você tenha acertado o escopo, o editor pode devolver o artigo, porque ele entende que o seu artigo não traz uma contribuição original ou suficientemente qualificada para a publicação naquele periódico. Isso nos causa uma frustração tremenda, né? Poxa vida, tanto esforço e meu trabalho foi jogado no lixo. Bom, talvez a gente tenha errado o periódico, né? Porque existem periódicos que são altamente seletivos, não é? Pô, não vamos mandar para Nature, nosso artigo vai ser rejeitado. Então, isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo, essa percepção, né, de quais são os periódicos em que a chance de publicação é maior. Claro, a gente está sempre buscando aqueles periódicos que tenham um fator de impacto, né? Então, se a gente olhar para o fator de impacto do JCR e tal, poxa, vamos tentar, né, calibrar esse periódico. Então, essa é uma primeira tentativa, né, de a gente ter sucesso nesse nosso esforço. Muito bem. O editor não rejeitou de primeira, o editor mandou para os pareceristas. Bom, na maioria das vezes, a maior chance é de você ter o artigo rejeitado inicialmente, né? É possível que, ao final de um processo de submissão, você, né, receba lá uma resposta do editor dizendo que o seu artigo foi aceito. Mas é bem provável que ele seja rejeitado de primeira. Na maioria das vezes, o editor parecerista, vai encontrar algum problema e o editor, ele vai ter como procedimento padrão devolver negando, não é, com os comentários dos pareceristas. Bom, e aí cabe esse nosso esforço de, né, retrabalhar o artigo. Mas, de partida, é fundamental que a gente tenha um artigo de boa qualidade, não é? Isso tem a ver com a escrita, e assim, eu sou da engenharia de produção, e a engenharia de produção, ela tem algumas áreas da engenharia de produção, ela está na interface com as ciências sociais aplicadas. Então, muitas vezes o artigo não trabalha com linguagem matemática, é linguagem textual, e, portanto, a qualidade da escrita é mais fundamental ainda, não é? A construção de frases, sentenças, parágrafos, não é? Curtos, objetivos. É fundamental essa qualidade da escrita, e isso é uma coisa que é uma aprendizagem, não é? É um esforço aí de tentativa e erro e depuração com os anos. Mas
ele pode ser também ensinado. Eu me lembro, alguns anos atrás, fazendo aqui um parêntese, lembrando aqui a biblioteca, que eu acho que foi a biblioteca que organizou uma série de workshops com o Zuccolotto, não foi isso? Sobre academic writing. Então, vocês, alunos aqui da pós-graduação, cobrem isso. Academic writing, então, como construir um abstract, né? Já construindo um abstract de tal forma que ele chame a atenção sobre qual que é a lacuna de pesquisa que está sendo explorada, o que foi feito, resultados que foram obtidos. Na introdução, muitas vezes o artigo é rejeitado, por quê? A introdução não ficou claro qual que é a proposta do artigo. Bom, talvez você tenha pecado na introdução do artigo em não deixar claro qual que é a lacuna de pesquisa que está sendo explorada nesse artigo, não é? Qual que é o referencial teórico? Bom, talvez o artigo foi rejeitado porque o referencial teórico não está suficientemente explorado, não é? Faltou algumas referências. Ou a questão de procedimento, método de pesquisa, isso em todas as áreas é importante. A engenharia de produção em particular, onde que existem pesquisas qualitativas, não é? Onde essa explicitação do método, explicitação das variáveis de pesquisa, do instrumento de coleta de dados, dos dados coletados, não é? A análise dos dados, como foi feita essa análise dos dados, a discussão sobre esses resultados, todos esses pontos que eu estou comentando são questões que certamente serão pontuadas pelos pareceristas, não é? Então, como foi dito aqui, o parecerista ele vai está procurando pontos falhos no seu artigo. Então, é muito comum a gente receber um parecer dizendo, olha, boa proposta, está bem apresentado, mas aí vem uma lista de problemas, não é? E todos esses problemas têm muito a ver com essa construção do artigo, com a qualidade com que a gente redige esse artigo, tá bom? E por isso, esse treino na construção de artigo, né, é muito importante, e eu me lembro que na época ajudou muito esse workshop sobre academic writing. Então fica aqui a minha sugestão de replicar novamente esse treinamento. Portanto, tendo um parecer como esse, não é? Então a gente vai ter vários pareceres, então como o Adair disse, então, vamos receber o parecer, vamos olhar com calma, vamos ler com calma, ponto a ponto. Muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, os pareceristas, eles colocam comentários e sugestões construtivas, não é? Pode acontecer sim, de o parecerista colocar lá uma crítica ao trabalho que torna meio inviável a ressubmissão, não é? Porque, como foi dito aqui, existe sim uma dose de incerteza nesse processo de avaliação por pares, porque os pareceristas têm sim réguas, não é? Rigor diferente. Os pareceristas também têm conhecimento sobre aquele tema variável, não é? Então, a gente pode ser sim vítima dessas situações, mas de um modo geral os pareceristas sugerem alguma coisa, não é? Sugerem melhorias aos artigos, não é? Então, poxa, melhora o referencial teórico, melhora aqui essa discussão de resultados, explica melhor qual que é a proposta do seu trabalho, né? Melhora aqui a conclusão, que resultados você pode, que trabalhos futuros você pode propor a partir daí. E aí, então, cabe esse trabalho não é? de ressubmissão e de
não é, reelaboração do artigo, talvez refazendo parte da pesquisa, não é, refazendo parte da pesquisa e apresentando esses resultados, e aqui o Luiz comentou muito bem, que isso eu vejo como editor, e insisto muito com os meus alunos, e quando faço, também faço com muito cuidado, essa resposta aos pareceres. Então, o revisor colocou um comentário lá, muitas vezes o comentário dele, em um parágrafo, ele comenta sobre mais de uma coisa, né? Pega uma das coisas que ele comentou, destaca, traz lá, responde aquilo claramente, o que foi feito, que parte do artigo que foi reformada, não é? Até onde você conseguiu atender aquele comentário do parecerista. Responder isso claramente é fundamental, não é? Porque muitas vezes eu recebo um artigo ressubmetido como editor, em que eu fico perdido. O que o autor fez aqui? Não sei o que ele fez, mando de volta, rejeito de novo. Então, é fundamental deixar muito claro o que foi feito, qual foi a resposta dada a cada comentário feito por cada parecerista, o que foi mudado no artigo, né? Marca com, né, highlight, com cor, etc. Eu acho que é isso que eu posso passar para vocês sobre algo que a gente só melhora fazendo, né? É um grande aprendizado, mas que certamente pode ser ajudado por um curso de Academic Writing. De novo, fica aqui a minha dica. Obrigado aí pelo convite, estou aberto aqui a... Bom, obrigado a todos pelas falas. Eu também agradeço à comissão organizadora pelo convite, por coordenar essa mesa. E, depois das falas, eu tenho certeza que nós escolhemos bem os convidados aqui. Eu aproveitei muito, anotei muita coisa aqui, imagino que os estudantes também, porque nós tivemos aqui uma visão de autores, editores, e são muito úteis. Eu estou já na USP há 20 anos e para mim foram muito úteis essas questões aqui, imagino, para quem está começando. Bom, eu acho que antes da gente responder a questão colocada para a mesa, a gente tem que perguntar para que a gente publica, né? Eu acho que essa é uma questão que vem antes. Eu não estou falando por que a gente publica, eu estou perguntando para que a gente publica. E para quem a gente publica. Porque, geralmente, os estudantes chegam aqui na pós-graduação e a primeira coisa que ouvem você tem que publicar. E aí, a hora que ele já está meio assim, em revista A1 e A2. E ele olha e fala, bom, então, o sentido da pesquisa é a publicação. Então, nós recebemos recados muito errados desde o início da nossa vida como pesquisadores, né? Que o sentido da pesquisa é publicar. Não importa a qualidade, não importa, eu tenho que fazer tudo para publicar. Ou seja, eu tenho que conduzir o meu processo para publicar. Será que é isso? Bom, essa não é a pergunta da mesa, né? Mas fica para todo mundo discutir nos seus programas, com os seus orientadores e orientadoras, para que eu publico, para quem que eu publico. Isso é muito importante. Se eu não respondo essa pergunta primeiro, o processo começa errado. O processo começa completamente errado. Lá no final, vou querer remendar uma coisa que não tem mais como ser remendada. Por quê? Porque eu não perguntei as hipóteses da minha pesquisa, eu não perguntei muitas outras coisas antes, e eu quis chegar à publicação. E pior, né, que os programas cobram em A1 ou A2. Você nem sabe que é A1 e A2 ainda, e estão falando isso. O que é o Qualis A1, Qualis A2? São as revistas, né, melhor qualificadas pela CAPES. Então, se a gente não responder primeiro essa questão, o processo começa viciado, começa errado. A segunda questão que a gente vai ter que responder, né, em que revista publicar, e depois de todo esse processo, que revista publicar, acho que aqui já foi falado, né,
já está falado, acho que vocês têm e vão ter que usar a sensibilidade do orientador, né, nesse ponto, e eu acho que isso é o mais importante, saber onde vocês estão, mas, principalmente, é um veículo que vai atingir o público para quem vocês estão publicando, para quem vocês estão publicando e que público vai ser atingido. Eu ouvia muito, no início da minha carreira, que eu estava publicando para as pessoas erradas, porque eu tinha que publicar para os engenheiros que estão lá na ponta, que vão aplicar aquele conhecimento, porque eu estou num programa de engenharia, eu estava num programa de engenharia, mas eu estava fazendo ciência de engenharia, eu falava, isso não vai chegar na ponta, eu estou publicando para outro pesquisador, eu estou publicando para outros pesquisadores que vão pegar aquele resultado e dar mais um passo, eu estou dando um passo. O André colocou, né, que passo da pirâmide, que ponto da pirâmide eu estou, né? Então, estou publicando para alguém que vai dar outro passo, para outro pesquisador que dá outro passo, né? E sobre a pergunta geral aqui, eu acho que a principal, a melhor resposta é que todos colocassem de uma forma clara ou dentro das respostas é aprenda com o processo de publicação. Foi negado? Aprenda com o processo. Vamos sentar agora e ver. O Adair me lembrou aqui uma passagem, em 1998, eu recebi uma negativa de uma revista, eu trabalhava na Escola de Engenharia Mauá, na época, eu recebi uma negativa de uma revista, em papel, 98, e eu estava muito nervoso, e respondendo, porque foi muito negativa, mas não foi negativa, foi muito negativa, e era um artigo que eu achava que era muito bom, né, e eu vi pelas respostas que ele era muito ruim, e eu estava muito nervoso e respondendo, passou o professor Walter Borzani, que é um professor que era da Poli, estava na Mauá, aposentado da Poli. O professor Walter Borzani era um dos grandes cientistas brasileiros, ele estava na lista dos maiores publicadores na época da química, ele era engenheiro. E ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou respondendo a uma revista, porque eu acabei de receber uma resposta negativa. Ele deu uma olhada, tirou da minha mão, abriu a gaveta, jogou na gaveta e falou, deixa aqui, daqui uma semana você olha. Exatamente isso. Daqui uma semana você olha, você não vai responder desse jeito. Desse jeito você vai responder errado, vai ofender o editor, vai ofender o revisor e vai perder a razão. Aí, uma semana depois, eu olhei o artigo, ele era ruim mesmo. Ele era realmente... Ele não era bom como eu pensava, ele era ruim, né? Não era tão ruim, mas era ruim. E aí eu melhorei muito o artigo. Eu melhorei, ele foi publicado, né? Deve ter saído em 2002, olha, 98, né? Mas era um artigo que eu aprendi com o processo. Por quê? Porque o processo me mostrou que eu estava errado, e foi um processo de aprendizagem. Então, a resposta melhor que eu acho é aprendam com o processo. E aprendam. É uma banca que está ali, né? Uma banca melhor, às vezes, que a banca de doutorado, né, que está avaliando o artigo de vocês. Bom, obrigado mais uma vez. Eu passo, então, aí para as pessoas perguntarem. Legal. Enquanto isso, eu gostaria de falar que a gente já antecipou aí a questão que o professor Carpinetti colocou. Agora, em meados de maio, ainda não está definido a data, vai ter a Escola de Pesquisadores, que é organizado pelas bibliotecas aqui do campus, e com certeza, né, vão acontecer oficinas de escrita. O professor Zuculoto aqui, que tem o curso há muito tempo, inclusive que é AD. E eu hoje fiz o convite também para o Luiz Fernando da Springer, para ver se ele traz também uma oficina de escrita. A gente concentra, talvez, na escola, se for possível, né, durante a Escola de Pesquisadores, ou uma outra data, prevendo mesmo um concentrado de dicas e de expectativa de escrita mesmo do artigo. Tá? Então, eu faço em público o convite, e espero que a gente consiga atender de alguma forma, né? E eu gostaria de falar também com relação a uma rúbrica, ou a essas rubricas que os avaliadores recebem dos editores, para equilibrar um pouco essa questão dos revisores mais rígidos e os menos rígidos. Então, se existe, na prática de vocês, um critério de avaliação, que é um checklist, para que os avaliadores também tenham um parâmetro de avaliação, se isso é uma recorrente nas revistas. Quando uma revista funciona bem, sim, né? Você tem um
uma diretriz, uma cultura da revista que é bem passada para os revisores, então fica claro para eles o que eles têm que avaliar e existe eventualmente um checklist também que ele precisa responder antes de dar um parecer, porque isso se não há isso, é muito complicado, porque o revisor vai o que ele acha importante, o que ele não acha, e aí ele responde, é um ponto de vista pessoal, e não é isso que a gente está buscando, né? A gente quer um ponto de vista de um especialista e um ponto de vista científico. Só para entender um pouco o que o professor Marcelo falou sobre, e todo mundo falou aqui basicamente sobre essa coisa de responder com calma ao revisor, é claro que a gente tem que responder com argumentos científicos e tal. Só que às vezes, mesmo com toda a calma do mundo, a gente comete certos erros, tipo esse que eu acabei de cometer, de falar é claro, obviamente, evidentemente. Quando um revisor lê um evidentemente, eu garanto a vocês que isso não acrescenta nada na resposta de vocês, nada, nada, nada. Por mais que seja evidente, por mais que você esteja falando uma coisa óbvia, e essa coisa óbvia seja necessária de ser apontada antes da sua resposta. Tira esse evidentemente da tua resposta. Foi engraçado, eu trabalho muito com edição de livros também, né? A gente edita autores latino-americanos para um público internacional, escrevendo em inglês. E essa semana, segunda-feira, eu recebi uma resposta de um autor, que obviamente eu não vou falar quem lá do Rio, eu vou dizer porque é meu conterrâneo, e cada resposta dele começava com um negócio desse, evidentemente, obviamente, caramba, eu estou vendo aqui todos os exemplos, eu cheguei a anotar aqui no meu documento, mas depois eu tirei porque eu achei que não fosse usar. Mas assim, e ficou muito claro que não acrescentava realmente nada à resposta. Eu tirei, eu faço isso como editor e os editores de revista não vão fazer isso por vocês. Nos meus pareceres de livro, eu dou uma editada na resposta dos autores e dou uma editada nos pareceres também. Então, a minha edição nos pareceres é facilitar isso que o professor Luiz falou. Às vezes o revisor vem com um parágrafo gigante onde ele aponta várias coisas. Então, eu pego uma coisa, e depois pego outra coisa e coloco em tópicos. Isso facilita a vida do autor e isso vocês não vão ter nas revistas. E outra coisa é pegar a resposta do autor e dar aquela editada para ficar mais claro. Então, vocês precisam fazer esse trabalho. Vocês precisam deixar claro o que vocês estão respondendo e filtrar também quando o revisor é um cara mala. Ele pode não ser uma pessoa bacana, mas ele está apontando coisas que são importantes de você revisar no seu manuscrito. Então, seja completo na sua resposta e seja gentil. Eu queria complementar na sua pergunta. Eu não sou editor, mas eu tenho a impressão que sim, os editores, especialmente dos grandes organismos, eles têm um ranking e um feedback, uma avaliação do revisor. Então, eles conseguem relativizar uma posição. Então, se você tem estatísticas que dizem que tal revisor aceita 5% das submissões, e ele nega um paper, você relativiza aquilo, né? Esse aqui é um cara exigente. Você tem um outro que aprova 90% das submissões e recomenda o paper, você relativiza isso também. Eu sei disso porque eu recebo muito convite para revisar artigos de revistas para as quais eu nunca submeti, mas são da Elsevier. Então, eu sei que a Elsevier tem lá um banco de dados e que ela sabe qual é a minha média de aprovação ou não. E, obviamente, tem lá no banco de dados as palavras-chave, né, na qual eu me encaixo como revisor. Só para contrariar, no meu caso, no caso das revistas onde eu atuo, não há nenhum guideline. Você está totalmente livre para escolher os revisores que você bem entender. E aí fica muito, quer dizer, não é à toa que você está ali, né? Ou seja, se escolheram você porque acho que você vai ter a capacidade de discernir entre
uma revisão do tipo, esse artigo está ótimo ou esse artigo está péssimo, né, de uma revisão né, que às vezes são 2, 3 páginas, como eu já recebi, né? E aí eu já tive experiências assim intensas, eu diria, excelentes no sentido eu pedi a revisão para um parecerista que era o suprassumo na área e o cara escreveu quase um artigo em cima da revisão, entendeu? E aí o autor, eu pensei, esse cara vai desistir. Ele disse, não, ele demorou acho que 2 meses para responder que ele não estava tendo tempo para responder as perguntas, mas que ele iria trabalhar naquilo. Eu sei que passou-se mais de 1 ano e no final o artigo dele acabou sendo publicado e é um artigo que foi muito citado. O que se vê daí, eu acho que, por isso que eu digo, para mim foi muito intenso e muito bacana, travou-se aí uma discussão entre o parecerista e o autor, sem que nenhum nem outro conhecesse, sem que um conhecesse o outro, né? E cujo objetivo foi a melhoria do artigo. Então, saiu dali um artigo muito bom. O cara tocou em coisas fundamentais, o autor fez a revisão, e, enfim. Então, tem coisas assim. Agora, a gente recebe também revisão que... Enfim, por exemplo, tem uma revisão que nós recebemos, a pessoa coloca isso e aquilo, 2, 3 linhas, aí ele diz assim... bem, eu aceito esse artigo se tais referências forem citadas. E, olha, isso está cada vez mais recorrente. Tá? Bem, enfim, se eu contar o que eu sei, cada vez mais recorrente. Tá? Eu só publico se você citar o que eu estou recomendando. Aí, eram 4, 5 ou mais. E, obviamente, lá estava o nome dele, né, em todas elas. Quer dizer, ele, de certa forma, mostrou-se ao autor, né, porque estava lá o nome dele. E aí, vamos dizer, o guideline do periódico, né, onde eu atuo, que, inclusive, foi discutido, foi uma coisa que nasceu de discussão, é o seguinte: você devolve ao autor com a seguinte frase: você não é obrigado a citar nenhuma dessas referências, porque, nesse caso, fica claro que o cara queria que as referências dele, os trabalhos deles fossem citados. Agora, também fica claro o seguinte, que é importante você citar referências, não esse caso particular, mas outros casos, citar referências que sejam realmente importantes para o trabalho. Entendeu? Então, às vezes, aí que está, às vezes, nós, vamos dizer assim, solicitamos ou requeremos que aquilo seja feito, outras vezes fica claro que aquilo não era para estar ali, né? E aí deixamos ao autor a escolha de colocar as referências ou não. Tá? Então, também tem esse viés que o editor tem muita liberdade ali, né, de conduzir essa revisão da maneira que ele bem entender. Tá? E, como eu falei, em um desses periódicos, nós temos o poder da canetada, nós podemos rejeitar a qualquer momento, mas aceitar somente se for votado. Bem, é só isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Sinceramente, eu desconheço. Eu sei que existe, sim, esse ranqueamento de rigor do parecerista, né, o quanto que ele aprova, o quanto que ele reprova, mas eu desconheço que haja outra regulação. Estão me ouvindo? Outro mecanismo de regulação. E eu acho, sim, que ainda com todo respeito às editoras e a todos nós,
ainda é um processo imperfeito, ou com as suas imperfeições. É um processo sério, certamente, mas com as suas imperfeições, né? Então, o que o Adair comentou, eu acho que todos nós já, né, tivemos experiências desse tipo, e isso é extremamente antiético. Então, assim como cada vez mais as empresas estão sendo cobradas, né, por regras de compliance, os pareceristas também teriam que ser cobrados, né, por regras de boa conduta, né, porque isso é muito feio, né, o cara colocar lá no parecer que o autor deve citar tais e tais artigos, e a gente vê aquela repetição, né, na lista de artigos, uma repetição de autores, o que é lamentável. É isso, obrigado. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Primeiramente, agradecer aí o conteúdo bastante forte, legal. No caso de um autor que submete um artigo e recebe um não, mas com possibilidade de melhoria. Você tem lá 3 pareceres diferentes e um deles você não fica impossibilitado de fazer uma determinada correção, ou porque você já consumiu todas as suas amostras, não tem como repetir. Qual é a melhor forma de você contornar isso? Numa cover letter, mas essa carta vai para aquele parecerista, ou vai para todos, vai só para o editor, ou se ele deve colocar alguma coisa no artigo, mas eu acho que também fica uma coisa meio explicando para o parecerista, mas os leitores vão se confundir, talvez. Eu queria saber da mesa como a melhor forma de contornar um problema como esse. Então, a primeira lição é não bater de frente. Lá na minha família, a gente é muito combativo, assim, toda vez que alguém fala alguma coisa, a gente diz não, não aquilo, não aquilo. E aí a gente está se policiando agora para dizer sim, mas não. Entendeu? Então, tem que ser mais ou menos nessa atitude. Você reconhece algum mérito no comentário, ou reconhece a parte meritória do comentário, e aí explica por que você não está conseguindo endereçar aquele ponto. E mantenha, né, em mente que é praxe hoje em dia, pelo menos eu tenho visto isso bastante, quando vem o artigo ressubmetido, você tem acesso, você como revisor, tem acesso às respostas dos comentários de todos os outros pareceristas. Então você consegue ter ali uma ideia, né? Às vezes são pontos que você não observou, mas você vai ver, não, de fato, isso aqui, e você vai ver o autor fez um esforço de responder cada um desses pontos. Então, você, na sua reavaliação do artigo, você não leva em conta só as respostas aos seus comentários, mas as respostas a todos os comentários. E, inclusive, às vezes acontece de serem comentários contraditórios. Poucas vezes acontece, mas aí você vai ter que responder, olha, eu concordei mais com o comentário tal, respondi aquele favoravelmente, logo sou obrigado né, não posso atender esse aqui porque ele é contraditório. E você cita o outro revisor. Só complementando, André, nesse caso, os revisores recebem todas as respostas, né, de todos os outros. Então, você pode fazer o contraditório ali mesmo, porque ele vai ler a resposta, ele não vai conhecer os outros revisores, mas ele vai ver as respostas que você deu aos outros e as perguntas. Por isso que é importante, item a item, repetir a pergunta e responder abaixo, porque eles vão responder, acaba travando ali uma discussão, e pode ter o contraditório, sim. E aí tem que ser na resposta aos revisores, não na cover. Pode ser, porque você não vai convencer agora o editor só, você tem que convencer o revisor. Só um comentário, especificamente o que você falou, né? Eu tenho lá um X número de amostras e o cara pediu X mais P, sei lá, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que você tem de, na tua resposta, você tem de ser honesto. Ó, isso é o que eu fiz, não fiz mais, quer dizer, aí esse detalhamento pode ir só para o editor, pode ir só para o revisor, ou melhor, só para o editor, ou para o editor e revisor, ou até ser colocado na
na análise dos teus dados como uma limitação da tua pesquisa, entendeu? Deixando a possibilidade de você melhorar isso no futuro. Isso acontece. Agora, não tenta escamotear, porque ali o pessoal vamos dizer assim, é expert. Então, seja honesto, isso é o que eu posso fazer agora, não tenho condições de fazer mais, e deixa o cara decidir. De repente, vem e diz, olha, sinto muito, mas não dá. Então, aí você... Mas, às vezes, acontece do cara dizer, não, tá razoável, né? Coloca todas as limitações da tua pesquisa, para que o cara entenda o contexto, entendeu? E, às vezes, dá resultado positivo, tá? Mas seja honesto. Alô? Bom dia. Obrigado pela exposição de vocês, compartilhar a experiência. Com relação ao plágio, são 2 perguntas, mais ou menos. Qual a frequência que vocês recebem artigos, né, ou materiais assim que é duvidosa a origem, ou que tenha um padrão semelhante a plágio? A gente, ao longo da semana, até já ouviu a respeito de como escrever de uma maneira que você não acabe caindo nessa situação de plagiar alguém ou a si próprio. Mas, às vezes, a pessoa precisa expressar uma ideia, e até foi aconselhado que se escreva com outras palavras, você expresse de maneira diferente, mas eu entendo que, no fundo, é a mesma ideia que você está expressando. Então, qual é a frequência que vocês acabam vendo isso, recebendo isso? Se às vezes é mal intencionado mesmo, a pessoa copia literalmente tudo, se há muitos casos, e também qual é a conduta, qual o procedimento que vocês fazem, se vocês respondem a quem submeteu dizendo, olha, você está plagiando alguém, ou a si próprio, ou se vocês mesmo têm o papel de alertar o autor original, e aí, não sei qual o procedimento, sei que tem software, sei que tem vários instrumentos que são usados, mas como é a conduta quando isso ocorre? Obrigado. Quanto à frequência, é difícil te dar um número. Isso varia muito, inclusive de publicação para publicação, e eu não daria um número para você. Mas a conduta primeiro, a gente identificar, inclusive, se há má intenção ou não, né? Porque, infelizmente, se autoplagiar, às vezes acontece, né? Ninguém... É difícil a gente controlar isso às vezes, e às vezes acontece isso que você falou. Por exemplo, a gente vai escrever uma introdução a um artigo, e tem aquela introdução linda que a gente leu naquela revisão, e que dá muita vontade de você pegar aquela ideia e escrever como está lá, né? Primeiro, eu acho que um primeiro conselho seria você se distanciar desses artigos-fonte, em termos de estrutura do teu pensamento. Então, primeiro, cita aquela fonte. Isso é essencial. E depois, se distancia daquele texto. Você tem aquilo na tua cabeça e escreve como você pensa aquilo. Dificilmente você vai estar plagiando quando você faz isso, né? E se acontecer, vai ser muito fácil de identificar como editor o que aconteceu, e aí ele vai te pedir para você modificar alguma coisa, né? O procedimento, atualmente, pelo menos na Springer, é bem automático. Todo manuscrito que entra em processo de revisão, quando ele é aceito, ele é enviado para a gente usa uma plataforma que chama Authenticate, que usa lá um sistema em que toda a literatura, inclusive o que está no Google e tal, em páginas, é rastreado, e ele te dá... É muito legal ver esses relatórios. Ele te dá a porcentagem que bate do teu texto em relação a outras publicações, né? E dá uma relação de publicações. Então, ali você vê quando o cara se autocopiou, quando você vê que o cara descaradamente copiou o artigo de outra pessoa. Isso o procedimento é simplesmente rejeitar o artigo. E
quando é o caso que há dúvida, a gente vai perguntar, vai pedir esclarecimento ao autor. Então, ninguém precisa ficar com medo de submeter e cair num erro desse, porque se você não tem má intenção, isso vai ser colocado e você vai ser sincero e isso vai ser resolvido. O que é preciso ter claro é que todas as editoras são muito preocupadas com isso, e houve, há uns 2 anos, houve uma enxurrada, várias editoras retirando vários artigos que se descobriu que eram copiados, né? Eram copiados, e só para ir um pouquinho além da sua pergunta, tem essa coisa da cópia, mas também a coisa do que eles chamam de salame science, né, que é você ter um certo número de dados que você obteve, conclusões que você obteve, e você faz daquele trabalho 10 publicações. Quando a redundância entre um e outro é muito grande, né? Então, isso precisa ser evitado, e a gente tem como detectar isso, e isso é muito ruim em termos de ética em publicação, né? E a submissão múltipla, que é um pecado capital, né? Você mandar um manuscrito para uma revista e, sem retirar, existe um procedimento formal para você retirar um manuscrito, sem você retirar, mandar para outra revista. Se o seu artigo está demorando 2, 3 meses numa revista, e quando isso não era esperado que o processo fosse muito mais rápido, você avisa ao editor que está retirando aquele manuscrito, e aí você manda para outra para cuidar da sua vida, né? Mas nunca faça isso sem avisar a revista. Eu queria complementar a resposta, mas na visão do autor. Eu diria que o circo está fechando. Vou assumir que você não está pensando em plagiar o trabalho de ninguém, mas tem que tomar um cuidado muito grande com o chamado autoplágio, tá? Que é quando você vai escrever 2, 3 artigos que são sobre o mesmo assunto, para apresentar 3 resultados distintos, mas você escreveu uma introdução que ficou muito boa, e você não consegue pensar numa forma melhor de escrever aquela introdução, você quer aproveitar a mesma. Então, eu tenho recebido e percebido recentemente, quando você recebe o artigo para revisar como revisor, já vem lá o resultado da análise de conteúdo. E já vai te dizer, olha, esse aqui está 20% parecido com... E se você clicar lá, tem o relatório completo em que você vai saber, né? 10% é parecido com esse paper, 5% é parecido com aquele. E em cima disso, o revisor pode já, digamos, dar o parecer dele. Apesar de que, no meu entender, é o que eu vejo, a questão do plágio ou autoplágio em si é uma parte técnica, técnica do trabalho de análise lá do PDF e do relatório. Não é necessariamente algo que o revisor vai fazer. Tá? Mas tem que abrir o olho, porque o pessoal, as editoras, estão cada vez mais usando esses recursos e você vai ter que, digamos, se ajustar a esse sistema. Toda vez que se fala nesse assunto, eu escuto falar aí do número mágico 20%, 30%. Né? Se ficou ali dentro de 20%, 30%, e esses 20%, 30% não são da mesma fonte, do mesmo artigo, né? 10 dali, 5 daqui, em autoplágio, né? Não falando de plágio, mas 20%, 30% de textos seus que você reaproveitou é aceito, porque é a quantia de texto que estaria na introdução, né? Que não é a parte mais... não é a parte dos resultados, não é a parte das conclusões, que é a parte mais sensível do artigo. Mais alguém? Só complementando também, na revista que eu sou editor diária, que é a Brazilian Journal of Chemical Engineering, nós tivemos problemas gravíssimos, eu acho que um boom há 2, 3 anos atrás, de autoplágio, principalmente autoplágio. E aí a atitude foi despublicar o que estava publicado e banir os autores, principalmente os que nós identificávamos dentro do processo. Então, isso acabou. Faz, eu acho que 2 anos que nós não identificamos mais nenhum problema desse, depois dessas medidas. E por ser uma revista que a gente tem consciência que ela acaba recebendo artigos que já foram para 2, 3, 4, né? É uma revista nacional, ela é A2 nas engenharias 1, nas engenharias 2, na CAPES, mas ela é nacional. Então, a gente tem consciência que a gente recebe artigos que já foram para a gaveta várias vezes, né?
e às vezes tem a prática era mais comum, de pessoas que publicavam e tentavam depois ali inserir mais uma coisa. Mas nos últimos tempos, eu acho que uns 2 anos, precisava ver com o editor-chefe, mas eu acho que nos últimos 2 anos não tem mais caso, porque as práticas, o cerco fechou. Né? Como o cerco fechou, está todo mundo preocupado com isso. E nós temos ferramentas hoje, né? A USP disponibiliza, e nós temos ferramentas para isso. Alô, alô. Minha dúvida ainda é na área de autoplágio. É muito comum, ao longo da pesquisa, você começa a publicar alguma coisa parcial num congresso, alguma coisa assim, e até chegar, às vezes, num artigo. Quanto que é aceitável, na visão do revisor, do editor, ter um aproveitamento de algo que foi para um congresso, alguma coisa assim, ou, sei lá, se aproveitar uma figura que você já tinha elaborado? Quanto é esse 10%, 20%? Como que é, na visão do revisor, essa questão de aproveitar um trabalho de um congresso, alguma coisa assim? Na minha experiência, a gente está caminhando numa linha em que os congressos não estão mais exigindo full paper, justamente porque o objetivo do congresso é o tete-a-tete, é a conversa, é a troca de ideias, é você expor o seu trabalho antes de chegar no nível de publicar num artigo, numa revista. Então, os congressos estão deixando de exigir o full paper justamente para você não queimar o seu artigo de revista. E eu acho que a gente cada vez mais tem que pensar nisso, pensar em congresso como algo um lugar onde eu vou participar e discutir, e não um lugar onde eu vou publicar o paper nos anais. Ok? Se a gente fizer isso, obviamente, né, a gente tem ainda o problema, e isso eu vejo no Brasil em particular, em que as agências de fomento não te permitem, não te financiam participar do evento, a menos que você tenha o full paper. E aí é um problema, porque aí você vai ter que escrever um full paper e vai ficar no limbo, porque eventualmente, quando você tentar converter aquilo num artigo de revista, vai ser detectado e vai descobrir, ó, está publicado, e aí vai ser o editor que vai decidir, ó, isso aqui, eventualmente ele vai levar em conta, está publicado nos anais de um evento de pouca circulação, anais que não são amplamente acessíveis, beleza, eu vou considerar que não está publicado. Agora, se está publicado em anais disponível online, acessíveis para todo mundo, você queimou a sua publicação de revista, na minha opinião. Eu concordo com o professor Marcelo e... Desculpa, André. E, principalmente, você não pode se repetir. O pecado é você publicar a mesma coisa depois, né? Não pensar que você publicando num proceedings, num análise de congresso, aquilo ali é uma coisa, a publicação num periódico indexado é outra, né? São da mesma natureza, na verdade, né? Então, não queima seus resultados se você não dá, se é o seu caso, você dá importância àquele congresso e é importante para você publicar um full paper lá, maravilha. Agora, se não é esse o caso, prioriza lá o seu artigo na revista. Só complementando, que eu tenho uma outra dica aí. Se eu sou obrigado a submeter um full paper para participar de um congresso, e eu gosto de participar de congressos, eu faço um full paper extremamente limitado, em termos de resultado. E, obviamente, quando chega na apresentação, eu não quero passar vergonha, e aí eu apresento todos os resultados. Mas aquilo ali é peremptório, aquilo ali não vai ficar registrado. Então, é uma forma de você evitar queimar os seus resultados, não passar vergonha no congresso e ainda conseguir publicar na revista. Não, é só para reforçar que eu acho que a ideia do congresso é diferente da ideia de publicar um artigo num periódico, e a ideia do congresso está em linha com aquilo que eu falei, né? De que você vai procurar uma segunda opinião para saber a qualidade do teu trabalho. Então, na falta de um colega que leia o teu trabalho e faça um bom julgamento do mérito, né, você apresenta o teu trabalho no congresso. Então, a princípio, a minha visão é de que são coisas complementares e que não deveriam ser, enfim,
Deveriam ser, vamos dizer assim, o importante é o artigo em periódico. Esse é o que vai ficar. Na minha opinião, o artigo do Congresso, ele não tem essa importância, né? Aí tem de ver também o que é que os organizadores do Congresso exigem de você. Até um tempo atrás, eu ia a um congresso em que eles colocavam lá embaixo que eu não lembro as palavras, mas exigiam lá que o que fosse publicado ali era somente deles. Direito autoral. Isso não tenho visto mais. Tá? Não tenho visto mais. E nos congressos que eu vou no exterior são abstractos. Aí nas agências de fomento, para custear a viagem, aí eles me pedem um artigo completo, não necessariamente o artigo completo do evento, porque o evento não exige, né? Então eu envio para eles uma versão do artigo completo relacionado ao que eu vou apresentar no evento. Não sei se você... É um rascunho do artigo eu tenho, é um draft de um artigo que vai ser publicado em revista, entendeu? E a percepção que eu tenho dos meus colegas lá no exterior também é essa, de que o Congresso serve para você, serve para o que a palavra significa, congregar, juntar o pessoal e conversar ali frente a frente, né? E trocar ideias, ver se aquilo que você está fazendo tem mérito, etc. E não que aquilo venha a valer como vamos dizer, um artigo. Eu acho que isso aí, em algum sentido, é uma invenção brasileira. Sabe? Eu sei que tem outros congressos, mas também tem. Mas assim, é um negócio que, para mim, eu acho que deveria cair de moda. Eu acho que você vai no congresso para apresentar o seu trabalho e aí depois, sim, no artigo para periódico, você vai colocar todos os detalhes, etc. Tá? Bom dia, os ocupantes da mesa. Eu direciono minha pergunta a todos vocês. Na verdade, a minha dúvida é qual é o processo para vocês ocuparem essas cadeiras nas respectivas revistas. Como vocês chegaram até esses papéis de editores ou revisores? Bom, posso responder por mim, como editor de área ambiental da revista, foi convite. O editor-chefe convidou, eu aceitei. Estou lá, acho que há uns 10 anos. Né? Bem, em um caso foi porque eu publiquei, eu atuava já há bastante tempo como revisor, uma carga enorme de revisões, e aí o próximo passo ou era ser editor ou eu ia cair fora, porque não dava mais. Eu estava já atuando como editor, mas em outro caso foi, nesse jornal que foi criado há pouco tempo, foi devido a artigos que eu publiquei que mexeram com a teoria, basicamente, e me deixar de fora não ia ficar muito bom, porque enfim, mexi com a teoria lá e eles acham que o que eu fiz lá valeu a pena, né? Teve um outro caso que eu acredito que tenha sido, eu recebi um convite, mas acredito que tenha sido pelo fato de que o editor-chefe já me conhecia de um outro periódico em que eu era também editor, e aí eu recebi o convite para participar desse periódico. Então, quer dizer, são razões diversas, né? E, assim, em todas elas eles dão valor aí à seriedade com que eu trato a questão da revisão. Só para te dar uma ideia, teve um ano que eu recebi 75 artigos para atuar como editor, né? Foram mais de mil e poucas páginas. Então, para cada artigo, são, no mínimo, só para decidir se vai para frente ou não, são 2 horas. Aí multiplica isso por 75. Depois disso, aí vem a escolha dos revisores, e aí depois vem os acompanhamentos. Então, são no mínimo 2 ou 3 revisores, no mínimo, sempre,
E aí tem artigos que eu escolho 5, 6, porque o cara... Né, eu até dei um exemplo de um aqui. Eu escolhi vários revisores, ninguém queria. Né? Isso despende um tempo enorme, agora, especialmente eu, né, porque eu vou atrás do revisor e quero saber qual é a conexão dele com qualquer um dos autores. Então, eu vou na página dele, desculpa se tiver algum chinês aqui, mas escolher revisor chinês é difícil, não sei se tu tem essa... Tu acha a página dos caras, aí é difícil você ver se tem uma conexão dele com o autor, entendeu? Então, enfim, eu faço todo esse vasculhamento, a questão da autenticação do plágio, as revistas todas fazem, eu faço de novo, até porque eu quero saber o grau de intersecção que existe, e às vezes eu tiro dali quem são os revisores. Que algum revisor que eu perdi, mas aí essa verificação do plágio vai me trazer nomes que eu não tinha levado em consideração, mas está ali nessa verificação. Enfim, é um trabalho enorme, né? Então, talvez por isso eles me escolheram, não sei. Ok. Direcionando a minha resposta para vocês que estão aí no começo de carreira, eu diria que depois que você tiver publicado seus primeiros 4 ou 5 artigos num determinado assunto, você já pode passar a receber convites para revisar artigos. No começo, sempre artigos bem focados naquele assunto em que, obviamente, você demonstrou algum conhecimento. À medida que você vai avançando na carreira e vai publicando mais artigos, você também vai começar a receber mais convites para revisar artigos em áreas correlatas à sua, não necessariamente aquela sua especialidade. E eu falo isso agora como um revisor em começo de carreira. À medida que você vai revisando mais e mais artigos para uma mesma revista, como revisor, à medida que você vai revisando mais e mais artigos para uma mesma revista, você vai construindo a expectativa de que, eventualmente, você vai ser convidado para integrar o editorial board, porque você está participando do filtro que está decidindo, né, participando ativamente do filtro que está decidindo quais artigos vão parar naquela revista. Então, a minha chegada no editorial board da Structural Safety foi consequência disso. Eu passei vários anos revisando artigos para eles, e, um belo momento, quando o editor decidiu renovar o editorial board, ele me convidou para fazer parte. Então, tem um trabalho, né, como o Odair falou, um trabalho longo de vários anos fazendo esse trabalho de doação. Isso, às vezes, quem está no começo da carreira não percebe muito bem. Você recebe um convite para revisar um paper. Então, você vai doar seu tempo. Você ganha 0 daquela ali, inclusive seu nome nem pode aparecer, né? Você vai doar seu tempo, você vai doar muito tempo. Então, ao final desse processo, eventualmente você vai ser convidado, né, se você se dedicou a fazer parte do editorial board daquela revista. E a gente sempre tem que perceber que a gente faz parte de um processo. Se eu estou submetendo artigos, cada artigo meu está sendo revisado por 2, 3 pessoas, depois que eu publiquei 5 artigos vezes 3, eu já estou devendo 15 revisões para o sistema. Tem que pensar assim. E aí você, digamos, começa, né, vai pagando a sua dívida e, na verdade, o que eu tenho percebido é que quanto mais ativo você é em publicação, mais cobrança de revisão você recebe. E eu não gosto de recusar. Eu faço o meu esforço para nunca recusar um convite porque eu fico pensando, um dia eu posso querer submeter um artigo nessa revista e, né, eu quero já ter o crédito de já ter revisado para ela. Só complementando, é isso mesmo, né? Sempre por convite, e uma parte importante disso é você participar de congressos, né? Você, quando vai a um congresso, primeiro você coloca sua cara no mercado, vamos dizer assim, e você faz uma rede de contatos e as pessoas te conhecem, sabem que você está produzindo naquela área e, eventualmente, vão te convidar porque acham que você tem competência para participar de um corpo editorial ou mesmo para revisar um manuscrito. Também no meu caso foi por convite, né? Então, no caso da gestão e produção, eu sou editor da área de qualidade. Como eu trabalho nessa área de qualidade,
e você vai acabando, né, tendo proximidade, enfim, acabam te convidando. Também eu faço parte de 2 editorial board, né, de 2 revistas internacionais, que também foi por convite, sei lá, porque eu acho que muito mais por alguma proximidade, claro, também por publicar no journal, mas não teve nenhum processo seletivo, não. Só queria complementar que ele falou do publicar no journal. Essa é uma das coisas que eles esperam de você, como editor, que você dê preferência aos journals em que você atua. Tá? Então, porque se eles estão te convidando para fazer parte do editorial, é porque eles viram alguma qualidade em você. E eles querem, assim, é um pensamento positivo, não é um pensamento, como é que fala, é um pensamento no sentido de que eles esperam que você submeta também artigos naquele journal para elevar a qualidade do journal, etc. Tá? Então, alô. Bom dia. Minha pergunta vai mais ou menos na linha do que o professor Adair estava comentando, a respeito de, digamos, falha ética, né? De o revisor mandar citar 5, 6 papers, que é da autoria dele. Vamos supor que eu estou publicando, me propondo a publicar um trabalho numa revista, e esse trabalho é negado, mas eu e meu grupo de pesquisa, a gente acha que o trabalho é bom, e que ele está sendo negado por conflito de interesse, talvez por o revisor estar trabalhando com alguma coisa parecida e ele quer publicar primeiro, talvez, alguma coisa nesse sentido. Eu queria saber como a gente identifica esse tipo de situação e como proceder com isso. Olha, eu agiria de forma racional. Se ele foi negado por algum motivo. Tá? E se não teve motivo nenhum, né, que você possa identificar, veja aqui, aquelas coisas que eu elenquei ali. Então, talvez seja o caso de você desprezar esse periódico primeiro, levar em consideração essa possibilidade. Então, considerando que o periódico é respeitável, ele vai ter de apresentar algum motivo para ele ter rejeitado o teu artigo, tá? E aí você vai ter aí vem aquela questão de responder ponto a ponto, né? Mesmo que você tenha de quebrar um parágrafo em várias frases, olha, frase tal não é verdade, respeitosamente, sempre, né? Respeitosamente, estou em desacordo por causa disso e aquilo, né? Porque no final serve para você mesmo avaliar se o que você fez, né, pode ser publicado ali ou não. Não sei se você está me entendendo. Você vai fazer a resposta não só para o revisor, você vai fazer para si próprio. Se no final você vai ler aquilo lá e dizer, de repente o cara aqui tem razão. Ou se não, não, eu estou firme na minha convicção. Aí você manda para o editor. Agora, exceto quando é casos assim tão patentes, que o cara pede para você elencar os artigos dele, tá? Assim... veja a situação, ele não falou assim, não, você deve citar esse artigo porque ali tem um resultado importante, não, ele falou assim, e para que o artigo seja aceito, ele deve citar os seguintes artigos, então, está vendo, isso aí está claro, evidente que ele está querendo se autopromover, tá? Então, nesse caso, aí vai depender da política editorial. No nosso caso, isso foi discutido, tá? Foi discutido entre os editores e foi decidido que não se toleraria esse tipo de coisa, que nós deixaríamos a decisão para o autor. Se o autor achar que aquilo deve ser colocado, ele coloca, se não, ele não precisa colocar. Agora, quanto ao demais, eu diria que a tua resposta seja racional e ponto a ponto, tá? Não sei se ajudou.
como editor, a gente sempre busca identificar essa questão. Dá para identificar, às vezes, em dois casos principais. Quando ele vem negado de um dos revisores sem justificativas fortes, então, nesse caso, desconsideramos o parecer. E, em outro caso, que é o outro extremo, vem lá tudo maravilhoso no artigo, né, e está aprovado. Tirando esses extremos, fica mais difícil a gente identificar quando há um conflito, mas tem alguns sinais. Quando começa a pegar em coisas pequenas, só coisas pequenas, e torna aquelas coisas pequenas grandes. Aí você fala, bom, aqui tem algum conflito, né? Se ele está tornando pequenas coisas do artigo muito grandes, aí você vê que ali é um conflito, ou seja, ele está querendo complicar a publicação do artigo por algum outro motivo. Então, mas nem sempre é fácil. Muitas vezes os autores encaminham uma carta própria falando, eu acho que há um conflito aí, por isso, e a gente leva em consideração também. Então, a gente os editores tentam identificar, não é tão fácil. Com relação, o Luiz Fernando passou rapidamente com relação assim, ao escopo das revistas. Então, às vezes, a gente tem um artigo negado porque não escolheu a revista certa, por não entender, não ler com cuidado a política editorial, o escopo, se aquele artigo é definido, aquela revista é definida mais para os métodos ou para resultados. Então, assim, qual que é a importância para vocês da escolha do artigo, do periódico a ser publicado? Eu acho que é o primeiro passo. E que instrumentos vocês usam, enquanto autores, para publicar? Eu tenho uma dica bem prática nesse sentido, obviamente não é a única, mas você faz o seu trabalho, faz a sua pesquisa, redige o seu paper. Muitas vezes é bom você escolher a revista antes, mas assumindo que você não escolheu antes. Aí você vai na sua lista de referências e vai ver quais são as revistas que estão aparecendo ali bastante na sua lista de referência. Aquelas ali vão ser boas candidatas à revista onde você vai submeter o seu artigo. Lista de referência e a sua comunidade, né? Onde o pessoal está publicando, né? O seu orientador, né? É importante contar com o seu orientador nesse momento. E é a comunidade, seus pares é que vão dizer onde você vai publicar, para quem você vai publicar, afinal de contas você está publicando para eles, né? Então, selecionar as revistas que eles leem. Só para reforçar, ultimamente eu conheço quem são os editores-chefes. Alguns foram colegas meus da universidade, né? Então, outros eu conheço de congresso. Sei o que eles pensam. Outros eu já organizei eventos. Então, você acaba conhecendo quem está por cima desse vamos dizer assim, quem está no comando, né? Quem são os editores-chefes e inclusive, apesar do escopo, você sabe que direção que eles vão dar, né? Então, o que eles mais valorizam. Então, quanto mais, reforçando o que ele falou, quanto mais você conhecer a tua comunidade, melhor para você, porque você vai saber quem são as pessoas que estão ali lidando com a edição, né, do periódico. Tá? Bom, mais uma pergunta? Oi. Primeiramente, bom dia, agradecer tudo que foi sugerido e falado até agora. E eu queria perguntar a respeito daqueles artigos que são de revisão, artigos que tratam do estado da arte, o que tem sido feito nos últimos anos, as tendências. Eu vejo muito em periódicos internacionais o incentivo a esse tipo de publicação, que dá até direcionamentos de novas linhas a seguir, de novos pensamentos, de desafios. Mas nos periódicos nacionais a gente não vê tanto,
e nem em congressos, assim, as pessoas às vezes acho que ficam até com receio de tentar fazer esse tipo de análise, de coleta de referências e assim, será que esse tipo de artigo já estaria na tendência de ser negado, considerando assim, dentro do nosso país, não ter um incentivo a esse tipo de publicação, mas focado em metodologias e em novos resultados? Mas seria mais isso. Alô? Posso? Eu acho que eu não concordo muito com a sua colocação. Na minha visão, um artigo de revisão bem escrito, ele é uma porta de entrada boa para você publicar, inclusive, o seu primeiro paper. Se você faz uma revisão bibliográfica ampla, atual, e o seu orientador, digamos, tem um nome para dar um peso naquela revisão, é uma ótima forma de você publicar um artigo, inclusive, que tem chance de dar muitas citações, porque o artigo de revisão tem esse caráter, né? Qualquer autor que vai publicar dali para frente, que quer fazer referência a algum tema que já está, né, já foi consolidado na literatura, e vai fazer referência aos artigos de revisão. Eu vejo muito isso. Eu nunca percebi alguma dificuldade para fazer esse tipo de artigo em revistas brasileiras. Não acho que seja uma limitante, não. Mas lembre que o artigo de revisão, o que vai se esperar dele, já que não é resultado inédito, é uma qualidade muito grande, que ele abranja toda a área do conhecimento e seja atual. Ou seja, que ele, de fato, mostre onde que está o estado da arte. E crítico, né? Também, exatamente. Também. Crítico, porque no nosso periódico nós recebemos muitos artigos de revisão e a maioria é negado, né? Mas porque ele é uma revisão. Isso fez isso, encontrou isso. Fez aquilo, encontrou aquilo. Não tem uma crítica, não tem um direcionamento e, principalmente, não tem uma finalização de para onde vamos com tudo isso, né? Tanto que uma das revistas mais importantes da nossa área de revisões, só publica artigos de revisões, ela é Reviews, e o Views em maiúsculo, é View, ela quer mais um View do que um Review, né? Porque, normalmente, o que chega é uma revisão seca, sem crítica alguma. E uma revisão, para ser útil, ela tem que criticar o que foi feito, estabelecer o estado da arte e dizer para onde vamos naquela linha. Isso não é fácil. Isso não é uma revisão, às vezes, de uma tese, né? Então, por isso, não é que há um direcionamento, é que, no nosso caso específico, as revisões são muito ruins que nós recebemos. Elas são puramente estabelecendo o que tem e ponto. A gente vê isso muito na revisão bibliográfica de dissertação e tese de alunos também, né? É praticamente uma lista. Autor, ano, fez isso. Autor, ano, fez isso. Autor, ano, fez isso. Sem concatenar as ideias que foram trabalhadas pelos diferentes autores, sem traçar uma linha geral de, né, o que aqueles trabalhos todos estavam desenvolvendo, aonde eles chegaram, da onde eles partiram. Essa análise crítica é fundamental num artigo de revisão. Só reforçando o que foi dito, realmente existe acho que uma pequena confusão, né? Eu vejo isso muito comum, né? Os alunos fazem, não é, uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática da literatura, e quer publicar isso, não é, como um artigo de revisão. E o artigo de revisão, ele é mais do que isso. Como o Marcelo comentou, ele, né, pressupõe que o autor ele vai não só mapear o estado da arte, mas como vai apontar direções de pesquisa. Então, não é um artigo simples, né? É um artigo, inclusive, que requer maturidade. Então, essa pretensão de publicar um artigo de revisão, ela tem que, a gente tem que ter essa consciência de que um artigo de revisão é um trabalho, assim, que requer maturidade. Não é fácil, tá bom? Mas é importante, desculpa, é importante, sim. Acho que não
perdeu a importância. Bom dia, Alberto. Estou iniciando o processo de doutorado, fazia uns 20 anos que eu estava fora da academia. Passei esse tempo aí no mundo privado. Senti a ausência no mundo privado do contato com a academia, embora tivesse tido uma primeira passagem como docente, quer dizer, fui 13, 12 anos docente, longe do mundo privado. Voltei, fui para o mundo privado, fiquei longe da academia, estou voltando para a academia tem 3 anos, né, e doutorado agora. Na época, a gente publicar um artigo em 3, 4, estou falando de 88, 98, 97, 96, era você estar difundindo o seu trabalho, porque ia para vários periódicos, né? E eu estou sentindo um pouco aqui de que hoje é plágio, é autoplágio, quer dizer, se eu publicar em mais de um. Mas se a minha linha de pesquisa ela tem uma interface com mais de uma área, e eu gostaria de divulgar isso para que ele tivesse contato nessas várias áreas. Quer dizer, eu vou mexer com robótica móvel, ela influi na robótica, mas influi na agricultura. Como é que fica esse mundo? Como é que eu divulgo esse trabalho, então, sem ser autoplágio? Eu tenho que ficar exclusivo de uma revista, porque é interessante para a revista que ela seja top exclusiva, mas isso me distancia de uma outra área de contato. Como é que eu vivencio esse mundo? Como é que eu me aproximo? E concluindo essa pergunta, no sentido de que eu vi recente, dando uma disciplina de empreendedorismo, quer dizer, a gente tem no Brasil 10 patentes anos, você vai para o exterior, os caras têm 300 mil. Isso distancia? Como é que está essa visão da academia? Sobre a... Bom, se o seu trabalho é multidisciplinar ou transdisciplinar, você precisa procurar uma revista com essa característica. Hoje em dia, o que não falta é revista. Eu acho que tem um excesso, inclusive. Então, no lugar de você enviar seu artigo para uma revista que está mais para uma área e para uma outra que está em outra área que você também cobre, você escolhe uma revista que esteja no meio do caminho ou que se dedique a cobrir essas disciplinas como interdisciplinares de fato. Ou uma revista mais genérica, né, que publique artigos mais que realmente transitem entre várias disciplinas. Mas muito cuidado com publicar o mesmo resultado em mais de uma revista, isso é perigoso de verdade. Eu complemento, você publica o seu artigo numa revista, conforme o Luiz recomendou, e aí você vai no congresso de uma área e divulga ele lá, e vai no congresso da outra área e divulga ele lá também. Você faz a sua apresentação, lá no fim a gente fala, se tiver interesse, vai, consulta esse artigo aqui. Aí você consegue o que você quis sem ter que fazer o autoplágio, submetendo o mesmo artigo em 2 revistas diferentes. Bom, pessoal, já deu tempo, né? Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a comissão organizadora, parabenizar, né? Cada ano essa semana ganha mais corpo, né? Fica mais importante para os nossos alunos e que continue assim. Eu agradeço a todos os participantes aqui da mesa, foi muito bom, aprendi muito e eu acredito que todos aqui também tenham aprendido. E agradeço a todos e todas aqui a presença, é muito importante que vocês estejam nesse momento aqui, alguns começando, outros mais avançados, mas sempre discutindo isso, que é extremamente importante, esse tema da publicação. Obrigado a todos.